Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Hoje vou falar de um tema que é momentoso, um tema de interesse, eu diria que quase que geral, que são as criptomoedas, em particular o Bitcoin. É um tema difícil para a gente desenvolver num tempo rapidinho aqui dos nossos vídeos, 10, 15 minutos, o que seja, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre o conceito, como é que você entra nesse mundo, ainda está em tempo de entrar, já passou o tempo e tal, qual o risco que existe em tudo isso. Então é um desafio bem grande para mim, mas como eu invisto nisso como um visionário há muitos anos, tipo uma década, né? Nunca ganhei muito dinheiro com isso, porque nunca tive coragem suficiente, mas experimentei, fiz de tudo. Então eu vou contar para vocês um pouquinho de tudo que eu aprendi, tá bom? Em primeiro lugar, vocês têm que entender o seguinte, a criptomoeda é uma moeda digital, que é o oposto de uma moeda fiduciária. Moeda fiduciária é o dólar, é o euro, é o real, são moedas cuja confiança, cujo valor atribuído está relacionado com a bandeira. Você confia na economia dos Estados Unidos, você confia na economia da China, da Europa, você compra a moeda daquele país. No passado havia um lastro físico. Vocês lembram da Fort Knox, onde os Estados Unidos guardava as barras de ouro, que era o lastro do dólar, né? Até que durante o governo Reagan acabou-se com o lastro e a moeda passou a ser valorizada em função da lei da oferta e da procura, em função do risco daquele país. É assim. Então, digamos que o valor de uma moeda fiduciária é um valor que está relacionado à confiança que você tem naquele país. Se aquele país, de repente, entrar numa guerra ou tiver uma catástrofe financeira, os Estados Unidos tiver novo 1929, como teve no século passado, o valor daquela moeda vai para o beleléu, você não tem garantia nenhuma. Isso são moedas fiduciárias. As moedas digitais, são mineiradas, significa que para você gerar uma moeda digital tem um trabalho a ser feito em computador, porque toda transação feita com moedas digitais, ela transaciona através de um canal, vamos chamar assim, chamado blockchain. Você imagina que o blockchain seja como um trem com vários vagões, só que cada vagão anda... os técnicos vão me matar por causa dessa imagem. Cada vagão anda num trilho diferente, numa ferrovia diferente. Então, quando você transaciona um valor em Bitcoin, entre uma pessoa aqui no Brasil e a outra lá do outro lado do mundo, e essa moeda ela não é o portador, digamos assim. Você não tem nenhuma impressão digital nela, a não ser o login e senha da plataforma onde você compra e vende aquela moeda. E ela viaja. O Augusto está pagando o José do outro lado do mundo. Essa viagem é feita através de blockchain, que, como eu falei, são várias ferrovias, um pedacinho daquela moeda vai em cada trem. E cada vagão não sabe que está carregando um pedacinho da mesma moeda que está no vagão da ferrovia do lado. Quando elas chegam no destino, o trem se une de novo e entrega para a pessoa. Isso é o blockchain. Quem faz esse trabalho são os mineradores. E por conta desse trabalho, eu até anotei aqui, a cada 210 blocos de bitcoins, no caso do meu exemplo aqui, que são minerados, eles ganham um pouquinho de Bitcoin novo. É gerado uma quantidade nova de Bitcoins. Então, o Bitcoin ou outras criptomoedas, porque existe o Ethereum, qualquer um de nós pode criar uma criptomoeda, tá legal? Depende da confiança que alguém tem em você. Se tiverem confiança, aquela moeda vai ter mercado, senão não. A que tem mais confiança é o Bitcoin. A diferença é que o Bitcoin não está atrelado a nenhuma imagem, como uma bandeira de um país. O Bitcoin está relacionado basicamente a um interesse de pessoas que transacionam com aquela moeda para comprar, para vender, para transferir valores entre partes, pessoas físicas normalmente, tá? Então, se você pensar assim a longo prazo, com os conflitos geopolíticos que tomam conta do mundo, o risco das moedas fiduciárias é muito maior do que o risco das moedas digitais. Por essa razão, os bancos centrais estão querendo criar suas próprias moedas, as suas próprias criptomoedas. O Brasil tem um projeto bem adiantado nesse sentido,
e todos os grandes países do mundo também. Isso é uma tentativa de botar a criptomoeda dentro de uma caixinha, porque a criptomoeda é uma coisa livre, que roda abaixo do radar de controle dos países, dos estados, da regulação dos estados. É uma transação pessoa a pessoa que o Estado não interfere. Você não paga imposto sobre isso, ninguém sabe quanto você está transferindo, para quem, quando. Isso é bom ou é ruim, evidentemente. Tem prós e contras, mas é isso. Se você transforma essa moeda numa moeda controlada pelo Banco Central de um país, o maior interesse da criptomoeda, que é ser uma moeda entre pessoas, para transação entre pessoas sem controle governamental, se perde. Eu não acredito na regulação das criptomoedas, por conceito. Tá? Agora, outra coisa, a questão de como é que o valor dessa moeda é estabelecido. É lei da oferta e da procura, mas é lei da oferta e da procura que é regulada pela forma como a moeda é gerada. No caso do Bitcoin, tem uma coisa que foi... O cara que imaginou o Bitcoin, a lenda, né, um japonês chamado Satoshi, que imaginou que até 2140 haveriam 21 milhões de Bitcoins em circulação. Hoje tem 19 milhões. Hoje nós estamos em 2021. Então vocês imaginem, em 2021, Bitcoin tem o quê? Uns 15, 18 anos, alguma coisa assim. Até aqui se gerou 19. Até 2140, mais 2. Alguma coisa está acontecendo para encolher a geração. Essa coisa chama-se halving, que é a cada 4 anos a quantidade de blocos gerados de bitcoins, na verdade não, a quantidade de blocos movimentados de bitcoins que pagam para os mineradores, que são as pessoas que usam seus computadores em casa para fazer isso, ganho de novos bitcoins, vai sendo cortada pela metade. Isso chama-se halving. O último halving foi agora, abril de 2024. Então, a cada 4 anos, a geração de criptomoedas diminui pela metade, pela metade, pela metade. Então, obviamente, essa restrição cria valor, porque quanto menos você tem um ativo que é objeto de desejo em circulação, maior é o valor. Por isso que o Bitcoin, tem dado arranques espetaculares. Normalmente depois, antes de um halving, tem uma grande subida. A última grande subida, eu acho que nesse ano, foi em torno de 64% desde janeiro, tá? Se eu não estou enganado. Depois do halving, ela cai, e aí as outras criptomoedas, que são as moedas de menor valor, B, C, D, níveis abaixo, elas são transacionadas e ganham valor. E depois de cerca de um ano, você tem uma nova pernada. Um ano depois de um halving, tem uma nova pernada. Então, é muito provável que a próxima pernada ocorra entre final desse ano e primeiro trimestre do ano que vem. Portanto, aí a gente já pode responder uma pergunta. Ainda é momento para comprar Bitcoin? Eu acho que é. Se você quiser pegar uma próxima estilingada, compra agora, ou fica olhando o valor, né? O Bitcoin hoje está flutuando próximo dos 70 mil dólares por Bitcoin. Ele já chegou a... Você imagina o que flutua esse troço? Pode vir de 70 para 35, para 40, e volta para 70, aí sobe para 90, cai. É uma loucura, você tem que ter estômago para fazer isso. Aí ou você entra no momento que ele dá uma queda brusca e você entra, ou você faz como a maioria dos bitcoiners, como são chamados, fazem, que é comprar continuamente uma pequena quantidade, sempre aumentando sua carteira e ignorar a flutuação, acreditar no valor a longo prazo do Bitcoin e das criptomoedas. Eu acho que a longo prazo as moedas fiduciárias vão afundar todas, porque você imagina, os Estados Unidos precisa de mais dólar para financiar a guerra Rússia-Ucrânia, ele gera mais moeda, ele gera inflação por tabela. Você tem que confiar na autoridade financeira que não é nem do seu país, de um outro país, porque você tem dólar guardado na sua carteira. É muito, muito arriscado.
Já o Bitcoin não, é lei da oferta e da procura e de uma comunidade que gosta de transacionar com um ativo que não é controlado por nenhum banco central, por nenhum governo. Acho que a longo prazo o Bitcoin vai ser adotado por vários países, como tem hoje em El Salvador, por exemplo, já há alguns anos usa o Bitcoin como sua principal moeda. O que mais que eu poderia falar para vocês? Eu acho que é isso, gente. Uma outra coisa interessante comentar com vocês. Quando você compra um Bitcoin, você compra numa corretora, não são muitas aí pelo mundo, que transaciona com criptomoedas. Você vai criar lá um aplicativo, você cria um login e senha, aprende a lidar com esse aplicativo. Esse login e senha é tudo que você tem para acessar o valor daquela moeda. Se você perder isso, se alguém te roubar, você perdeu tudo, tá? Então é uma coisa que exige um certo estômago, mas quem quer estar, digamos assim, abaixo do radar do controle de governo, quer ter a moeda ele próprio. Então você entra numa corretora dessas, cria o seu login e senha e começa a comprar. E se você quiser transferir para alguém, esse alguém vai dar o login dele em outro país e você vai entrar na sua plataforma e transfere para aquela pessoa. Chegou lá, acabou, não tem volta, é assim que funciona. A outra forma é você entrar em fundos chamados ETFs que compram várias moedas, ou às vezes nem compram, eles seguem o valor de várias moedas, né? Como se fosse um fundo de fundos, e aí você tem uma carteira. Eu participo de um fundo aqui no Brasil, não vou dizer qual é, porque a ideia não é fazer merchan, que tem 60% de Bitcoin, tem, sei lá, 20% de Ethereum e tem outras criptomoedas, e eles vão mexendo na carteira, comprando, vendendo em função do mercado. Eu falei para vocês, quando tem um halving, o Bitcoin cai e as criptomoedas secundárias sobem. Nesse momento, o que o fundo faz? Vende Bitcoin e compra essas outras moedas. Chegou o momento da estilingada do Bitcoin, cerca de 9, 10 meses depois do halving, ele vende as moedas secundárias e volta a comprar Bitcoin. Você pode fazer isso também, mas dá um puta de um trabalho. Então, a desvantagem do fundo, que você vai pagar imposto de renda sobre isso, ele é declarado, ele está dentro do radar de controle governamental. Você tem que escolher. Se você quer o conforto de ficar num fundo e não ter a preocupação de compra e venda, você simplesmente deixa na mão do fundo essa gestão, ou você quer ter a liberdade de você mesmo fazer a transação e de anonimato total, mas você tem a encrenca de gerenciar as compras e as vendas da criptomoeda. Gente, não sei se deu para entender, talvez eu tenha mais confundido do que explicado, mas a intenção era tentar transformar uma coisa complicada em simples para todo mundo entender. Você não brincou ainda com criptomoeda? Experimenta, gente. Porque, olha, me acredita, se você quiser dar uma estilingada, não estou dizendo para você pegar a tua carteira de ativos e comprar tudo em Bitcoin, não faça isso. Mas reserva 10% daquilo que você tem na sua carteira, não importa o tamanho da sua carteira, compre em Bitcoin, compre em criptomoedas. Você não vai se arrepender, porque não existe nenhum ativo no mercado, ações, juro, inflação, nada que a médio e longo prazo vai ter um potencial de rentabilizar tanto quanto o Bitcoin e as criptomoedas de maior confiança. Tá bom? Beijo para vocês. Tchau.